Bom dia! Vamos lá, hoje a gente vai aprender condição de alinhamento de 3 pontos. Ó, 3 pontos, eles estão alinhados se somente se pertencem a uma mesma reta. Ou seja, condição de alinhamento, ó, se eu tenho ponto A, B e C aqui na mesma reta, eles estão alinhados. Se eu tenho pontos assim, ó, tá vendo que eu não tenho uma mesma reta que contém os 3? Significa que quando eles não estão alinhados, eles são vértices de um triângulo, tá? Porque de qualquer jeito que eu fizer, eu consigo formar um triângulo, tá? E eles só vão estar alinhados se o determinante for zero. Então, por exemplo, se eu tenho o ponto A, B e C, ó, o AX1, Y1, X2, Y2, o B e o C, X3, Y3. A gente vai jogar aqui, ó, no determinante. A última coluna sempre vai ser 1, tá? Isso é regra. Quando eu fizer essas contas da regra de Sarros, que eu dobro a primeira e a segunda coluna, se der zero, eles estão alinhados. Se não der zero, eles não estão alinhados. Estar alinhados ou ser colineares é a mesma coisa, tá? Porque estar alinhados, ele pode perguntar assim, verifique se os pontos estão alinhados ou verifique se os pontos são colineares. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, verifique se os pontos estão alinhados. Ele me deu o ponto A, B e C. Vamos fazer o determinante, ó. Ponto A é 2 e 5, ponto B é 3 e 7 e o ponto C é 5 e 11. Aqui na regra, a última coluna é sempre 1. Então, tá, ó. Vou dobrar a primeira e a segunda coluna, tá? Então, eu tenho aqui, ó, descendo e subindo. Descendo, conserva sinal, subindo, troca sinal, não é? Lembra disso? A gente viu o determinante ano passado. 2 vezes 7, 14. Vezes 1, 14. 5 vezes 1, 5. Vezes 5, 25. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 11, 33. Descendo, conserva sinal e subindo, troca sinal. 5 vezes 7, 35. Vezes 1, 35. Mas tá subindo, vai ficar menos 35. 11 vezes 1, 11. Vezes 2, 22. Vai ficar menos 22. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Mas tá subindo, vai ficar menos 15. Então, o determinante aqui, ó, vai ser, ó, menos 35, menos 22, menos 15, mais 14, mais 25, mais 33. Então, eu tenho aqui, ó, 20, 39, 39, com 33, 40, 50, 72. Aqui eu tenho 30, 40, 50, 72. Quando você soma mais que vai dar zero, ó. Se é zero, eles estão alinhados. Ou são colineares. Porque tem exercício que vai te perguntar se eles estão alinhados ou vai perguntar se eles são colineares, tá? Olha a letra B. Vamos ver se esses pontos estão alinhados ou se eles são colineares. Ó, eu tenho ponto A, eu tenho ponto B e eu tenho ponto C. A última coluna é sempre 1. Então, eu vou dobrar a primeira e a segunda coluna, ó. Então, eu tenho aqui descendo e subindo. Lembra que descendo, conserva o sinal e subindo, troca o sinal. 2 vezes menos 1, menos 2. Vezes 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. 1 vezes menos 3, menos 3. Vezes 1, menos 3. Agora, subindo, ó, menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3, vezes 1, 3. Mas tá subindo, vai ficar menos 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Mas tá subindo, vai ficar menos 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Vezes 2, menos 6. Vai ficar mais 6. Então, o determinante vai ficar aqui, ó, menos 3, menos 2, mais 6, menos 2, menos 6, menos 3, ó. 6 e menos 6 eu posso cortar. Então, ó, devo 3, devo 2, devo 5. Devo 5, devo 2, devo 7. Devo 7, devo 3, devo 10. Deu 0? Não. Então, eles não estão alinhados. Ou seja, eles não são colineares, tá? Tá, vamos fazer a letra C, ó. Eu tenho ponto 2 e 1. 0 e menos 3, menos 2 e menos 7. A última coluna é 1. Então, eu vou dobrar, ó, a primeira e a segunda coluna. Então, eu tenho aqui, ó, descendo
Subindo. Lembra que descendo, conserva o sinal. Subindo, troca o sinal. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Apareceu 0, é 0. Lembra que 0 é elemento neutro, não tem sinal. Menos com menos mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então vai ficar menos 6. Menos 7 vezes 1, menos 7. Vezes 2, menos 14. Mas está subindo, fica mais 14. Ó, apareceu 0 é 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0 e não tem sinal. Então, o determinante aqui, ó, vai ser menos 6 mais 14, menos 6 mais 2. Então, eu tenho aqui, ó. Eu não trouxe mochila já. Menos 6 mais 14 vai dar... Menos 6 mais 14 vai dar 8. 8 menos 6, 2. 2 mais 2, 4. Deu 0? Não. Então, eles não estão alinhados. Ou eles não são Faz o seu que eu faço mesmo. colineares, tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer outro exemplo. Calcule o valor de x para que os pontos A, B e C sejam colineares. Para eles serem colineares, significa que o determinante tem que ser 0, não é? Então, eu tenho o ponto A, ó, menos 1 e 3, o ponto B, x e 0, e o ponto C, 2 e menos 1. E a última coluna é 1, não é a regra? Dobra a primeira e a segunda coluna. Então, a gente vai ter aqui, ó, descendo e subindo. Descendo, conserva o sinal, subindo, troca o sinal. Apareceu 0 é 0. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 1 vezes x, x vezes menos 1x, ou só menos x, tá? Apareceu 0 é 0. Ó, menos com menos, mais 1 vezes 1, 1 vezes 1, então vai ficar menos 1. 1 vezes x, x vezes 3, 3x, vai ficar menos 3x, não é? O determinante aqui, então, ó, vai ser menos 1, menos 3x, mais 6, menos 1x. Mas não tem que ser colinear? Então, o determinante tem que ser quanto? 0, não é? Então, eu tenho aqui, ó, menos 3x menos 1x, menos 4x. Teve 1 e tenho 6, vou ficar com 5. Isso tem que dar 0. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Isolo o x, o 5 tá mais, passa pro outro lado menos. O menos 4 tá multiplicando, passa dividindo. Ó, menos com menos dá mais, 5 não divide 4, vai ficar em fração. Então, qual que tem que ser o valor de x? 5 sobre 4. Agora, olha esse aqui, ó. Calcule o valor de x para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Lembra que eu falei lá no começo que para eles ser vértice de um triângulo é quando eles não são colineares? Então, para ser vértice de um triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Eles não podem ser colineares. Então, eu tenho o ponto A aqui, ó, 0 menos 1, o B, 2 e 3, e o C, x e 5, ó. A última coluna é 1. Vamos fazer o determinante, ó. A gente dobra a primeira e a segunda coluna. Então, eu tenho aqui, ó, descendo e subindo. Descendo, conserva o sinal, subindo, troca, ó. 0 vezes 3, 0. Apareceu 0 é 0. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes x, menos 1x. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. X vezes 3, 3x. Vezes 1, 3x. Mas tá subindo, vai ficar menos 3x. Apareceu 0 é 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mas tá subindo, vai ficar mais 2. Troca o sinal. Então, o determinante aqui, ó, vai ser menos 3x, mais 2, menos 1x, mais 10. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3x menos 1x, menos 4x. 2 mais 10, 12. Eu não tenho que o determinante tem que ser diferente de 0. Então, eu tenho que o determinante tem que ser diferente de 0. É a mesma coisa do igual, só que aqui fica diferente. O x tem que ficar na desigualdade, o 12 muda de lado, muda de sinal. 1 menos 4 tá multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho aqui, ó, menos com menos, mais. 2 dividido por 4, 3. Então, o x tem que ser diferente de 3. Para qualquer valor diferente de 3, ele não vai ser linear. Agora, se ele for 3, ele é linear. Tá vendo a diferença? Quando ele falar colineares ou alinhados, a gente põe igual a 0.
Se ele falar veste de um triângulo ou não alinhados, a gente põe diferente. O jeito de resolver é o mesmo, só que um tem que ser igual e o outro diferente, tá bom? É para copiar tudo no caderno e me mandar foto, tá bom? Beijos.